Então, olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula de construções. Hoje, fazendo um exemplo prático no tocante à quantificação de volumes e testes de layout. Então, a gente tem um levantamento plano altimétrico bem simples aqui, de um projeto qualquer, onde você tem uma estrada, você tem outra estrada vicinal aqui, que, que com nomes aleatórios, você tem a questão de mata ciliar, um córrego descendo para cá, chamado Estrela da Morte, e o outro córrego que se junta para cá, que também tem uma parte mata ciliar e reserva legal. Esse amarelinho aqui é o nossa agricultura. E a ideia é construir nesta área aqui. Antes de construir, eu vou replicar a tela da nossa aula 2. Perdão, vou replicar a nossa tela da aula 2. E... Então tá aqui. Perdão. Então, lembrando o seguinte, antes, quando você for pensar em executar um projeto, qualquer que seja, aí nós chegamos e discutimos aquela questão do qual é o tamanho ideal de viveres, pensando num projeto qualquer. Então, o primeiro passo é avaliar a questão da topografia, que é baseado no levantamento plano altimétrico. O formato do viveiro vai depender, entre outras coisas, da tua topografia, porque a gente vai fazer um teste aqui, só para vocês observarem, do tamanho do próprio terreno, para avaliar o que pode fazer, e do plano e escala de produção, que seria a questão de se vai ser engorda, se vai ser alevinagem, se vai ser engorda e alevinagem. Então, depende muito do que você quer fazer. Então, voltando à nossa tela do CAD, vai depender da topografia. Nesse arquivo do CAD que eu disponibilizei para vocês, perdão, se vocês observarem, ele já está com a parte das curvas de níveis, curvas auxiliares numa corzinha um pouco mais escura, no laranja escuro, e curvas mestres seriam na cor amarela. Então, assim, esse modelo de altimetria aqui, você pode fazer, se vocês lembrarem da topografia, vocês podem fazer tanto com o teodolito normal, até com nível. Você vai ter que fazer a interpolação das curvas de níveis para desenhar essa altimetria aqui, ou com software qualquer de estação total, que geralmente já te dá essas contas e essas curvas de nível pronto. Positivo? Como a topografia plano e altimétrico foi feito para a área, mas a topografia foi feita para a área só em foco que você precisa, a, a altimetria, perdão, só na área foco, então a área foco nossa seria abaixo da estrada aqui, dessa outra estrada secundária. Então, se vocês observarem, as curvas estão desenhadas a cada 2 metros, com auxiliares de metro em metro. Então, vamos pensar assim. Então, você tem, pensar de cima para baixo. Então, você tem a questão aqui, você tem a cota, essa em amarelo está na cota 12, aqui está na cota 11, cota 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Beleza? Essa curva aqui possivelmente ela prolonga, é que o ponto da estação ou no levantamento topográfico ele não prolongou, mas ela deve seguir o comportamento desse rio aqui, então ela deve estar para cá, assim como essa 8 deve prolongar para cá, assim, possivelmente, a 6, perdão. Então, quando você vai avaliar, antes de começar um projeto qualquer que seja no AutoCAD, ou em qualquer software que vocês quiserem trabalhar, na universidade a gente tem de praxe trabalhar com AutoCAD, porque é o que temos licença.
Então, o primeiro passo é você avaliar a plana e altimetria. O projeto plano e altimétrico está aqui, perdão, e nós vamos avaliar. Então, o outro passo que a gente ficou de olhar lá seria o quê? Topografia, que é o que a gente está vendo, plano e altimetria, e o segundo passo é o formato do terreno. E o tamanho do terreno em conta. Por quê? Porque esse formato de tanque, esse tamanho de terreno tem que ser compatível um com o outro. Não adianta eu querer montar um plano mirabolante aqui de viveiros enormes, sendo que o tamanho do terreno não é compatível com o que eu quero fazer. Então, é isso, o primeiro passo que se você for avaliar um projeto é avaliar as dimensões do seu terreno. Então, é evidente que pela lei você não pode mais trabalhar, você tem que construir viveiros fora da questão da mata ciliar. Então, nós vamos esticar aqui essa área aqui. Então, eu tenho, é, perdão, novamente, eu tenho 100 metros, eu tenho 176 metros de terreno, de comprimento, vamos colocar a pior cota aqui, numa área média de 300 metros, literalmente, de terreno. Depende de onde for pego. Então, o formato do meu viveiro vai depender, dentre outras coisas, dessa topografia que está aqui no meu terreno e, e, a, e as dimensões que eu tenho aqui para disponibilizar para um projeto. Eu vou trocar o layer aqui para viveiros e vou pensar. Então, assim, agora, em cima dessa topografia, desse formato que eu tenho disponível aqui, eu vou pensar num layout de projeto normal. Então, eu vou fazer qualquer desenho aqui. Esse desenho, por exemplo, esse viveiro, vai depender da minha topografia. Se eu colocar ele assim, se eu colocar esse viveiro assim, vai depender se eu colocar ele assim, pensando num tamanho qualquer. Então, essa topografia vai me influenciar nessa dinâmica de corpo de nível aqui, em função dos cortes dos aterros que nós temos que fazer. Pensando num corte transversal, eu vou fazer um layer aqui só para colocar aqui de proposta com uma cor bem chamativa para ficar fácil de visualizar. Proposta. Só um instante. Então, ok, eu criei um layer chamado proposta com uma cor bem vibrante aqui para ficar fácil. Então, pensando num raciocínio lógico, esse meu viveiro lá, quando a gente for trabalhar ele, eu tenho que pensar nesse meu perfil de terreno, porque eu vou construir o meu viveiro no meu corte transversal, ele vai ficar algo assim, né? O que a gente comentou da aula passada. Não vai dar certo, vou tirar isso aqui. Coloca para cá. Então, essa questão aqui topográfica, que é o que a gente precisa avaliar entre os cortes aterros. Então, esse balanço de projeto entre cortes e aterros é o que a gente vai precisar ver, o que precisa aterrar, o que precisa cortar, pensando no perfil do terreno. Então, essa topografia, se o meu viveiro está assim, se está de lado, está se está ao longo das curvas de nível, se ele está contra as curvas de nível, é o que precisa ser avaliado quando você vai fazer a topografia do terreno, na topografia do terreno. Porque, às vezes, não é comum, se você pensar pela lógica matemática do processo, viveiros, quanto mais, quanto você seguindo as curvas de nível num projeto, tende, tá? A ser o custo com movimentação de terra ser mais barato. Mas eu já me equivoquei várias vezes entre você montar um projeto aqui que está seguindo as curvas de nível, então teoricamente meu viveiro está ao longo de uma linha que desce 1 metro, pode ver aqui, ó, aqui você tem a cota 8,
a cota 7 e a cota 6. Então, esse viveiro aqui, eu não medi ele ainda para saber. Vou fazer medir ele aqui rapidinho. Esse viveiro que tem 75 por 38,5, teoricamente ele está dentro de um único desnível de terreno, entende? Então, a movimentação de terra dele tende a ser mais baixa. Quer dizer que ele vai ser mais baixo? Não sei. Depende muito das contas que vocês vão fazer. Tudo bem? Ah, uma outra ressalva aqui. Essas cotas 1, 2, 3, 4 de curva de nível, esse levantamento, possivelmente, como o foco era só essa área de interesse aqui, se arbitrou altitudes aleatórias, por exemplo. Se ele começou o levantamento com a base aqui, ele deve ter chamado essa base aqui 14 e avaliou o terreno em cima dessa altitude 14. Eu poderia ter começado aqui embaixo, de uma altitude qualquer, e arbitrou que a partir daquela ali seria determinada as curvas de nível. A maioria dos levantamentos fazem menção à altitude de elevação em relação ao nível do mar. Então, essas cotas vão ficar aqui, no caso de Palotina, 346 e qualquer coisa, 347, 350, é, e assim por diante, certo? Mas dos dois jeitos o raciocínio é o mesmo, tá bom? Então, o primeiro passo, se for pensar no método manual de se fazer, vamos esquecer esse viveiro por hora, é nós traçarmos o perfil do meu terreno na área de interesse. Eu vou voltar com um viveiro qualquer. Deixa eu pensar um viveiro aqui. Então, eu tenho 160 metros. Vamos dizer que eu vou construir um viveiro de 100 metros por, por 70 de largura. Então, eu vou fazer um viveiro de opa, deixa eu travar aqui meu F8. Vou fazer um viveiro de 100 por 70 de largura. Então, se eu tenho um viveiro de 100 por 70, dá até para fazer mais. Vou fazer um viveiro de 120 por 70. 120 por 70. Então, eu vou ter um viveiro de 8.400 metros quadrados. Então, vou colocar aqui 120. Positivo. Então, tá. Eu tenho um viveiro de 120 por 80. Então, eu vou locar esse viveiro aqui e vou arbitrar primeiro um modelo geral que eu vou seguir nesse viveiro. Então, eu vou só rotacionar ele aqui. Vou rotacionar o meu viveiro aqui. Estou fazendo menção a essa dimensão aqui, que eu estou aqui de lateral, só para vocês entenderem. Então, eu vou fazer a minha... Só para vocês conferir a distância. Então, fazendo menção a esse viveiro aqui, 120, e a largura dele, 70. Positivo? Aqui está a área que seria de água. Então, eu vou desenhar esse viveiro, a parte em branco, a parte que seria de estrutura de terra. Tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Se vocês pensar lá na nossa aula, vou voltar à aula lá, quando nós calculamos a inclinação do fundo, nesse exercício aqui, então eu sei que eu startando a minha parte rasa, eu vou ter que, em função da minha inclinação de fundo, eu vou ter o tamanho que fica o meu fundo. E com o tamanho da profundidade do fundo, eu consigo calcular, a gente fez esse exercício, eu consigo calcular a minha crista da minha barragem, pensando num talude. Então, nós fizemos exercício aqui, que a gente calculou a tamanho do viveiro em função da declividade e também calculamos a parte rasa, mais a parte funda, mais a declividade
e eu consegui que a crista do meu viveiro, neste caso aqui de 100 metros, 2 para 1, 2 para 75, que eu teria um viveiro, uma barragem de 3,30 metros. Fizemos o mesmo exercício semelhante, calculando, temos sequência para calcular o talude, a referência de talude. Positivo? Então, o que a gente vai plotar lá no AutoCAD é baseado nessas contas que você fez aqui. Então, eu vou voltar para o AutoCAD, eu vou supor, tá? Suposição que a nossa talude, a nossa despesca vai ser nessa parte mais baixa do terreno. Você veja aqui. Por que você vai colocar despesca mais parte? Mas na parte baixa do terreno, daria para ser invertido? Daria, mas ficava ilógico porque você vai ter que cavocar mais aqui na parte alta, ao passo que aqui na parte baixa já está mais certo. Como é que eu sei que a parte baixa é a parte alta? Aqui está na altitude 8 metros, 7 metros, 6 metros, 5 metros. Positivo? Então, eu vou supor que esse meu viveiro ele vai ter uma barragem, uma crista, supondo lá pelas minhas contas, que aqui fosse de uns 6 metros. Assim. Então, eu vou dar um offset de 6 metros. Vou dar um offset de 6 metros. Então, se você catar aqui o meu projeto, ele vai ter... Opa, deixa eu pegar certinho aqui do ponto. Uma largura de 6 metros, que seria minha crista. Essas laterais, eu vou pegar lá o exemplo daquele exercício que foi feito, que as laterais, a minha cota, a montante e a jusante precisaria ter 3,20. Então, vou colocar um 3,5 aqui, só para a gente fazer esse exercício de fixação. Então, eu vou colocar essas duas laterais aqui, eu vou colocar com 13,5 todo ele. Então tá, vou dar um offset de 3,5. Vai. Ok. Então, se você pegar o meu viveiro, eu vou apagar essas curvas aqui, para essas dimensões aqui, só para facilitar o entendimento. E eu vou apagar as minhas curvas de níveis agora, só por hora, para a gente desenhar o nosso viveiro. Então, nós estamos desenhando nosso viveiro. Então, eu vou fechar ele aqui, para vocês entenderem onde seria a taipa. Então, aqui a taipa lateral, aqui a taipa central de despesca. Pensando, vamos pensar que eu colocaria o monge nesse canto aqui. Então, vou colocar... Colocaria o monge aqui, nesse canto. E agora eu teria a inclinação de dentro e a inclinação de fora. A inclinação de dentro e a inclinação de fora da taipa, ela vai respeitar aquelas contas que a gente fez. A montante 13,20 e a jusante, vamos colocar 3,5, a montante, a crista, aquela hora era 3,30, foi colocado 3,5. Então, a montante seria 3,30, vamos colocar 3,5 também. E aqui, a jusante, 2,80, vamos colocar 3, para facilitar a conta. Então, a jusante é fora, a tua taipa, e a montante seria 3,5. Eu vou trocar aqui de cor para vocês facilitar o entendimento e vou colocar tracejado, seria onde a representação do meu talude, ou seja, o pé dele. Então, se você pensar no teu viveiro, deixa eu colocar esse monte mais colado para cá.
pensar no teu viveiro, ele estaria nessa proporção aqui, assim, nesse formato. Na verdade, se pensar em borda livre, eu tenho que ainda fazer um offset de meio metro. Então, seria assim, ó. Em branco seria o meu talude. Em azul, aqui está aqui. Em azul seria onde ia ficar minha água. Já vou entender melhor. Entendido? Aqui seria o fundo, a representação do meu fundo, do meu viveiro. E aqui seria a crista. Pensando, só para ficar fácil o entendimento, eu vou pintar a parte que seria de água do meu viveiro, para ficar bem fácil de observar. Então, eu vou achurar ele como se fosse um cinzinha bem claro aqui. Aqui seria a minha parte funda e aqui seria... Opa, vou ter que tirar essa representação. Aqui seria a minha parte de água. Aqui seria a minha crista total. E ali seria a representação da, meu, da minha inclinação, então, do meu talude, o pé do meu talude. Beleza? Vamos colocar uma linha de chamada aqui, só para vocês entenderem. Projeção do talude. Projeção do talude. Beleza? Então é o seguinte, agora, em cima dessa curva de nível, primeiro, lembra que eu falei, um bom engenheiro, ele não se limita a fazer um único projeto. Então, assim, necessariamente, eu não sei se essa minha proposta de viveiro está coerente com o dimensionamento da parte de volume de terra a ser trabalhado. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer a conta de quanto de movimentação de terra tem nesse viveiro manual. E daí, numa outra proposta, você teria que rotacionar esse viveiro mesmo. Vamos pensar na hipótese que esse viveiro aqui, do jeito que está desenhado aqui, seria o ótimo. Como eu disse, não tem um ótimo, depende do quanto que a pessoa quer gastar e depende do que ela fazer. Então, a gente poderia facilmente catar esse projeto aqui e rotacionar ele para deixar ele assim, ou na diagonal, ou assim, e colocar dois projetos um do lado do outro, por exemplo. Vamos fazer aqui, podia fazer isso aqui, ó. Colocar um do outro, vai caber? Não, mas daí eu faria viveiros menores. Então, deixa eu voltar, dar um Ctrl Z aqui. Opa. Então, pensando, vamos dizer que eu estaria esse projeto aqui. Eu quero replicar ele. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, eu vou catar aqui esse viveiro, eu vou unir taipa com taipa, né? Não precisa ter duas taipas para a mesma coisa. Deixa eu catar isso aqui. Então, vamos só fazer isso aqui. Não vou ter mais a inclinação aqui dentro. E não teria inclinação aqui. Então, seria assim, ó. Ali eu acabei cortando essa taipa, mas eu poderia vir até aqui. Aqui ainda seria minha projeção na parte de dentro. E aqui em cima seria a minha estrada, que eu tenho que cortar também. Então, se fosse fazer dois, eu teria isso aqui, só replicando, não necessariamente que fosse o ideal essa proposta de projeto. Beleza? Vamos voltar então só para nós deixar um só. Vou apagar esse aqui.
Então, vamos supor que essa minha proposta aqui seria ideal. Então, como que eu vou avaliar se isso aqui é ideal ou não é ideal para aquilo, para o propósito que eu estou querendo fazer? Aqui, você tem um viveiro de 8.700 metros quadrados, 8.400, perdão. Então, lembrando que você tem um viveiro, opa, você vai ter um viveiro de, de 120 por 70, 120 por 70, então é isso aí, que é o que temos. Beleza? Então, qual que é o segundo passo? Então, pensando que para você saber se esse teu plano, você poderia aqui ter vários viveiros, talvez acertar a largura dos viveiros de acordo com o tamanho da tua área. Você poderia ter um caso que você tivesse um viveiro, vamos supor aqui, seguindo essa projeção aqui, que vamos pensar que fosse alinhado. Você poderia ter o caso para aproveitar a área, um viveiro dessa forma. Então, você poderia ter várias formas de viver que você teria que alinhar isso aqui. Claro que aqui teria que passar a estrada, talvez você poderia aproveitar a estrada como própria taipa. Então, esse viveiro aqui você poderia talvez puxar essa taipa aqui até a estrada. Você tem que avaliar como é que ia ser o bombeamento. Então, você poderia pegar a água daqui para jogar para cá, poderia colocar uma bomba daqui para cá. E o sistema de drenagem, você teria que desenhar ele aqui, pensando também que você precisa ter decantação. Essas questões legais de que precisa um projeto, nós vamos ver lá em elaboração de projetos. Por hora, a gente está trabalhando só a engenharia do processo, tá bom? Então, vamos supor que você terminou seu projeto, seria esse aqui que você quer avaliar a topografia. Então, o que que a gente precisa fazer? Avaliar o perfil do meu terreno ao longo desse viveiro, particionar em quadrantes para subdividir áreas e avaliar essa tocante aqui de corte a aterro, quanto que eu preciso subir nesse meu corte transversal, essa relação de quanto que sobe e quanto que desce. Então, nós vamos fazer isso agora. Então, eu vou ligar as curvas de níveis para vocês olharem novamente a proposta. Então, com as curvas ligadas, eu vou fazer a seguinte perfil. Como o perfil, olha, observem aqui, ó, como o perfil ele muda praticamente pouco ou quase nada a relação de uma área para outra, porque uma coisa é o viveiro estar aqui, ó, onde ele está. A outra coisa diferente é eu colocar esse viveiro aqui, ó. Então, você pode ver, aqui eu pego um cantinho da curva que vai do 6 até o 5, pego uma fatia transversal da curva 6 a 7 e outra fatia da 8 a 9, com esse balanço aqui. Então, é diferente eu colocar o viveiro aqui do que eu colocar o viveiro aqui, porque aqui as curvas estão mais uniformes. Como as curvas aqui estão uniformes, eu posso pressupor que a área toda ao longo do meu viveiro, ela tem o mesmo corte transversal. Se eu fizer passar uma linha reta aqui, eu vou ter ao longo do viveiro todo o mesmo corte transversal. Claro que tem um detalhinho aqui que é um pouquinho, dá uma mudadinha, mas é irrisório perto do todo do projeto. Positivo? E se colocasse aqui, talvez eu teria que fazer duas sessões para avaliar dois perfis de solo diferentes em relação à minha proposta de projeto. Daí a gente levaria em conta o que foi feito na aula 2 lá, que é na aula 1, que foi a movimentação de terra, ou 2, que foi a movimentação de terra, beleza? Então, primeiro passo, eu vou colocar aqui em azul, só para a gente ver como é que. Nosso primeiro passo é a gente desenhar o perfil do meu terreno, que pegue a linha transversal, que englobe o máximo de área possível do meu terreno. Como meu tanque está dentro, meu viveiro está dentro do perfil uniforme, não importa se eu desenhar aqui meu perfil de terreno ou se eu desenhar para cá o perfil de terreno. Algumas estações totais já fazem esse perfil de terreno, mas a gente vai fazer pelo menos primeiro pelo método manual, para você entender como é que funciona, e
Depois a gente faz, opa, e depois a gente faz eu mostro para vocês pela estação total. Então, beleza, desenhei aqui o meu perfil. Essa linha de perfil é que eu vou desenhar aqui, para vocês observarem. Então, o primeiro passo é eu saber a distância entre as curvas de nível. Então, eu tenho 41 metros, 45 metros, ponto 1 até essa curva, depois eu tenho 48 até essa outra, depois eu tenho 47,2 até essa outra, depois 34, depois 10, depois 9,3. Então, assim, essas são as distâncias das minhas curvas de níveis em relação ao perfil do meu terreno, ou seja, onde ele está localizado. O viveiro acaba aqui, eu poderia desenhar só até essa 34, que é até a curva 8, mas eu vou desenhar até a curva 10 para ficar fácil o entendimento. Então, nós vamos fazer o seguinte, pode ver que no caso, como as curvas estão de metro em metro, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10, assim por diante. Então, ele vai fazer esse raciocínio aqui. Então, eu tenho um viveiro aqui, vou desenhar do lado. Eu tenho uma escadinha, literalmente. Então, aqui eu tenho 45 metros, 45,1 que ele anda e ele sobe 1 metro. Depois eu tenho 43,8, 48,3, perdão, 48,3 e ele sobe mais 1 metro. Depois eu tenho 47,2, 47,2 e ele sobe mais 1 metro. Vou ter 34,4, 34,4 e ele sobe mais 1 metro. Por fim, eu vou ter 10,4 e 9,3 subindo mais 1 metro cada um. 10,4 sobe 1 metro, 9,3 sobe mais 1 metro. Esse é o meu perfil de terreno, é o degradê. É claro que o terreno ele vai seguir uma inclinação suave de acordo com o que ele está. Então, eu vou fazer uma spline de pontos de controle que eu vou pegar os desníveis em função do meu ponto aqui. Então, se você pensar no perfil do terreno, agora que eu fiz a spline aqui de pontos de controle, para quem não lembra, spline a gente fez isso lá na aula de topografia, lá quando fez no braço o desenho das curvas de nível, interpolou, calculou todo o teu grade de pontos e daí a gente acabou desenhando as curvas de nível do braço e fez a spline de pontos de controle. Então, eu vou colocar aqui perfil de terreno. Esse aqui é o meu perfil transversal. Opa. Perfil transversal terreno. Vou colocar só uma linha aqui, só de chamada, para vocês entenderem exatamente o que a gente está fazendo. Vou colocar a cota de origem, a cota de início e a cota de fim, para vocês verem como é que tá. Esse fato de cota, eu acho que ele vem até a cota. Então, ele chega até a cota 10. Ele chega até a cota 10.
Professor, eu acho que tá mudo, ninguém tá escutando. Ah, perdão. Desculpa, eu tinha desligado o microfone para cuidar dos meus filhos. Então é o seguinte, aqui o que a gente fez, para vocês entenderem? A gente fez o corte do perfil transversal aqui, perfil transversal do terreno. Vou colocar aqui de A até A até A, só para vocês entenderem. Ele saiu da cota 4 e foi até a cota 10 com um desnível de 6 metros que a gente já checou. Então ele saiu da cota 4 e saiu até a cota 10, que foi o corte do perfil transversal que a gente fez. Esse perfil aqui. As setas vão indicar o sentido que a gente vai olhar esse perfil transversal com relação ao meu viveiro. Então eu vou plotar ele agora, esse viveiro que eu desenhei, lembrando, novamente, retificando, necessariamente esse não é o meu melhor projeto. O bom engenheiro, ele faz vários projetos. Ele vai fazer a cubicagem alargando o viveiro, estreitando, deixando ele mais comprido, deixando ele mais estreito. Então, assim, o bom engenheiro avalia essa cubicagem em função do propósito que você quer fazer. Estamos fazendo apenas um exemplo, mas o ideal seria mais exemplos. Então, agora o que eu vou fazer? Eu já tenho a linha de perfil, eu tracei meu perfil transversal, eu vou plotar esse viveiro aqui. Então, para plotar, eu vou pegar a partir do meu início das minhas curvas de nível até quando começa o meu viveiro. Então, tenho 34 metros. E depois eu tenho a minha inclinação, que é de 3 metros, que a gente tinha plotado. A minha crista, que seria de 6 metros. E meu chanfro, que seria de 3,5 metros. Anda mais X metros, faz aqui e faz aqui e acaba. Então, veja o seguinte, eu tenho, do início do meu projeto, eu tenho 34,6 metros para começar o chanfro. Eu tenho chanfro de 3 metros, daí eu tenho o 6 metros de base, que eu defini, que é onde minha despesca vai ter 6 metros. A Cevalha, as cooperativas em geral, elas pedem, não importa que você fez engenharia do processo, na despesca pelo menos 8 metros. Eu tenho a base, daí eu tenho outro chanfro, esse chanfro aqui, precisa entender, é o branco, né? não é viveiro, que é fundo de viveiro. Aqui eu tenho fundo do viveiro, a saia de fora, a saia de dentro. E aqui meu corte do transversal do talude, daí eu tenho o fundo dele e depois eu vou ter o viveiro. Então nós vamos desenhar. Essa relação de raso e fundo, aqui seria o raso e aqui seria o fundo, eu tenho que fazer. Eu vou usar lá o que a gente fez na aula. Então, eu teria, opa, eu teria o meu, vou pegar o outro exercício. Eu vou pegar, acho que esse exercício aqui. O que mais se aproxima nosso. Nossa era 120, vou catar aqui, vou colocar a parte rasa. Parte rasa, então, com 1,5, mais a borda livre. E a declividade com 2,80 aqui, parte funda, tá? Que aqui a gente calculou a altura da barragem na parte funda. Meu raso, então, com 1,5 mais a borda livre. Esse é o viveiro de 6.000 metros, então recomenda-se com uma borda livre de 50 centímetros. Então, o meu raso vai ter 2 metros, porque a parte de água é 1,5 mais meio metro de borda. Positivo? E a parte funda, então, com a declividade que a gente calculou, ficaria com 2,80. Então, vou lá no meu projeto e vou fazer esse replique. Então, eu vou trocar a cor para ficar fácil de entender aqui. Então, eu vou ter o seguinte, aqui é o meu perfil do terreno original, eu tenho 34,6 metros para começar o meu viver. Então, tenho 34,6 metros para começar. Então, aqui starta meu terreno. Aqui starta meu viver. Beleza?
Então, eu vou fazer uma série de offsets, mas se você quiser, você poderia fazer, ir desenhando ele conforme o teu projeto. Para ficar fácil, fica mais fácil, eu penso, o offset, porque daí você já vai particionando e daí vocês vão entender o que eu vou fazer. Então, eu tenho 34,6 da curva, do início da curva até começar meu viveiro. Daí eu tenho 3 metros, que seria o meu primeiro chanfro, então vou dar um offset de 3. Lembrando das aulas de desenho técnico lá. Vou dar um offset de 3. Depois eu tenho 6 metros, vou dar um offset de 6. Depois eu tenho mais 3,5. Vou dar um offset de 3,5. Então, se pegar, vou fazer, só para vocês entenderem o meu corte transversal. Se pegar, ele tá assim, ó, ele começa aqui. Ah, eu tenho que subir 8. Quanto que era que eu tinha que subir lá no projeto? Eu tenho que subir a parte funda 2,80 m. Lembrando que estamos na parte funda. Estamos desenhando essa parte que é a parte funda. Então, eu vou subir 2,80. Opa, 2,80. Então, seria aqui a minha parte funda. Positivo? Então, eu vou dar um offset aqui de 2,80 a partir da base, para vocês entenderem. Como é que está o meu projeto? Vou desenhar em branco agora, que amarelo é só para eu ver as marcações. Vou colocar em branco aqui no projeto. Então, meu viveiro está começando assim, bate aqui, ó, trocar a linha. Meu viveiro está começando aqui, nesse ponto, está batendo 2,80 e ele para aqui. Então, vamos apagar isso aqui, só para vocês entenderem. Depois eu volto. Então, o perfil do meu terreno, no corte transversal, neste ponto, ele está desta forma aqui. Se eu seguir exatamente isso. Aí eu vou desenhar o que eu preciso até o meu viveiro, certo? Então, eu vou voltar as linhas lá, guia, só para me orientar quanto que eu preciso para eu ficar. Então, deste ponto aqui que eu parei, que é a inclinação do meu chanfro, eu tenho 3,5. Depois eu ando mais 113 para lá. Então, 113, offset de 113 deste ponto. Então, ele vai baixar lá. Vou catar isso aqui e jogar mais para cá. Beleza, 113. Então, andei 113 para fazer o fundo. Começa a inclinação do meu chanfro com 3,5. Ando mais 3,5, que é a taipa. Depois mais 3. Então, eu vou fazer assim, offset de 3,5, que é o primeiro chanfro. Depois eu tenho mais 3,5, que é a crista do lado de lá na parte rasa. Depois eu tenho 3. Então é o seguinte, veja, é o seguinte, eu tenho uma inclinação de fundo que eu já acabei de medir aqui, que seria os meus 2,80, seguindo a orientação do meu projeto que está lá. Parte funda, 2,80, igual o cálculo da primeira aula de construções que a gente fez. A minha parte rasa, eu defini que ela é 1,5 mais meio de borda livre, certo? Ah, não, aqui a borda de segurança 40 centímetros. Então, aqui eu vou ter 1,90 na parte rasa, certo? Observando essa borda de segurança aqui, borda livre. Então, eu vou voltar para o meu projeto. Se eu pegar da base aqui, vai dar errado. Eu tenho que pegar da parte alta, que é o nível do meu terreno. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou levar uma linha em amarelo, que vai ser minha linha guia, da altura da minha barragem até lá. Então, eu vou tocar aqui minha barragem até as minhas linhas guias lá. Então, positivo.
Positivo. Então, eu tenho aqui a altura da minha barragem, ou seja, aqui eu vou ter um aterro e aqui para frente eu vou ter corte. Então, eu vou fazer 1,90 com offset, que é a altura do meu raso, e o meu raso pode ver que ele está superior ao meu desnível. Então, se você catar o meu desnível aqui, ó, é 90 centímetros. Se você catar lá no projeto, ó, a declividade é 90 centímetros em função do tamanho do viveiro, em função do fundo. Positivo? Então, voltando lá, minha declividade. Então, agora eu vou desenhar o viveiro, depois eu apago as linhas guia. Então, eu vou fazer desde o início, como é que funciona. Então, meu viveiro está pegando aqui, para aqui, vem aqui, chega aqui. Eu vou lá no começo da minha outra linha, de lá. Para aqui, vem para cá e morre aqui. Beleza? Então, agora eu vou tirar minhas linhas guia, só para vocês entenderem como é que está funcionando o rolê. Beleza? Então, a locação desse meu corte transversal deste viveiro está aqui. Certo? Se eu fosse colocar agora uma linha em azul aqui para saber a água. Então, era 40 centímetros, né, de borda livre. Então, a minha água está aqui. Vou colocar em azulzinho. Então, como é que está a situação aqui? O meu viveiro, possivelmente, aqui tá respeitando o chanfro, mas como ele tá abaixo do meu terreno, essa borda aqui, ela na verdade teria que ser para cima. Então, eu teria que começar a cavar, essa parte toda teria que ser escavada, escavado, 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 para daí essa parte aqui ser de aterro. Beleza? Eu vou achurar aqui só para ficar claro como é que tá a proporcionalidade do meu corte do meu aterro. Eu vou colocar em azul. Em azul, o meu aterro. E em vermelho, minha área de corte. Opa, deu ruim aqui. Então, novamente, deu ruim. Aqui acabou. E aqui a minha área de agora de corte em vermelho. Então veja, eu tenho o perfil do meu terreno em esse azul cintilante aqui no seu nome, neon. Então aqui está o perfil do meu terreno, aqui está o perfil da minha água, onde está a linha da minha água do meu viveiro, já considerando a declividade que eu calculei. Essa zona de vermelho toda está em, perdão, em corte, e essa zona aqui no meu perfil transversal está de aterro. Então, veja, se você clicar com o botão direito, o meu já está ligado, e colocar em propriedades, qualquer situação, você coloca assim, ó, propriedades. Vai aparecer essa propriedades aqui. Então, quando você achura o teu terreno, a vantagem do AutoCAD é que ela ela te dá a área quando você clica. Então, se você catar aqui, ó, eu tenho 15 metros e 68,68 e 20 de aterro. Essa é a área da minha seção transversal. Consequentemente, eu tenho 214 metros, 89 de corte. Só pensando em área por área, eu tenho 200 metros, 214, 215 metros de corte em minha área para aterrar 15. Ou seja, eu tenho 200 metros quadrados de área, que daí eu vou avaliar agora a distância em função do volume para calcular. Eu vou abrir o Excel, colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, volumes de corte aterro.
volumes de corte e aterro. Vamos colocar aqui corte e aterro. Aí eu vou colocar aqui metro quadrado, a área da minha seção transversal. Lembra que a gente fez lá na aula, lá no exercício, é a área era a área por altitude, mas a gente pode fazer a área pela largura. Então, a largura do terreno. A área vai ser dada em metro quadrado, né? Metro quadrado. E a largura em metros. Então, eu vou ter um volume em metro cúbico. Lembrando que eu vou ter que puxar isso aqui para cá. Eu vou ter uma seção de volume. Então, eu vou ter área vezes largura. E área vezes largura. Beleza? Então, lá vamos nós. Vamos lá fazer só uma avaliação do volume a ser cubicado. Então, vamos voltar para o AutoCAD. Então, voltando, eu tenho uma área de aterro de 15,68, 15,7 para arredondar. Então, a área de aterro 15,7. E a área de corte 214,9. 214. Cadê o Excel? 200 área de corte 214,9. Então, beleza. Então, vamos avaliar a largura do meu viveiro. A largura do meu viveiro, que é nesse perfil transversal de corte aqui, é de 70 metros, correto? A gente tinha definido que o teu viveiro era de 70 metros. Então, o viveiro está lá, 70 metros. Então, eu vou lá no Excel e vou colocar a largura do meu viveiro, que é 70 metros, mais 70 metros. Ou seja, para fazer só a escavação aonde está o meu perfil de terreno, que seria só nessa região aqui do corte transversal, depois a gente já vai ter que avaliar a taipa também, porque ela tem um aterro na taipa. Então, você vai ter dois aterros. Por quê? Vamos fazer aqui, ó. Porque essa taipa aqui, se eu puxar essa linha aqui do meu corte transversal, exatamente aqui em cima desse meu talude, eu quantifico quanto de aterro eu tenho. Certo? A única diferença é que ao longo do meu perfil de talude, eu vou ter essa seguinte situação. Ó, veja que eu vou apagar isso aqui, só para vocês entenderem. E vou apagar a linha da água. Aqui. Não, vou deixar a linha da água. Deixa eu tirar essa aqui. Então, ao longo do meu talude, ele está em nível. Você veja, aqui é o perfil do meu terreno. Então, aqui eu vou ter essa mesma visão aqui, só que no corte transversal para cá. Então, esta área aqui, ó, eu vou colocar em amarelo. Vou colocar em amarelo. Esta área aqui é a representação do meu talude. Aqui eu não preciso ter talude, porque eu vou ter, meu terreno, eu vou ter que cortar essa parte aqui para chegar onde eu preciso. Então, essa representação do meu talude, eu não preciso, eu vou ter que aterrar. Porque aqui eu estou tendo aterro, eu vou ter essa parte de talude, que é uma área de 78 metros e 36. Só que aqui eu vou ter uma área de... Eu vou ter duas áreas, na verdade, 78 metros e 36, que é nosso perfil da transversal aqui. Então veja assim, ó. Se eu fosse fazer um perfil desta área aqui,
pensando nesse ponto, eu teria isso aqui, ó, essa seguinte situação. Vou fazer o menor aqui. Teria essa situação. Teria essa situação. Se eu tivesse esse perfil transversal aqui em função do terreno, eu teria aqui. Se a linha fosse aqui, ó, do corte transversal no talude ali, tá? Nas costas. Se fosse aqui. Se eu pegasse o meu corte transversal nesta área aqui do talude, pensando aqui no projeto, então eu teria um corte transversal de assim, ó, um aqui, e teria outros aqui, por exemplo, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Eu teria a seguinte representação aqui, ó. Até vamos pensar aqui no zero, até aqui assim. Então aqui o meu talude no transversal ele já não seria tudo isso, ele seria um pouco menos. Então ficaria assim. Aí se fosse no outro, já seria um pouco menos. Seria um pouco menos, por exemplo, fosse assim, ó. E assim por diante. Então, aqui seria um pouco menos, até que aqui no final seria zero, porque ele não teria mais nada. Então, o que eu costumo fazer, particularmente quando fazer no braço? Eu pego a média dessas áreas, aqui ó, é 15,68, aqui é 9,34 e aqui é 6,30. Vamos pegar a média, então, fazer uma média. 15,38, 9,34, 6. Não lembro mais o que é. 6,30. 6,30. Vamos fazer uma média disso aqui. Isso aqui, o certo seria fazer uma integral, né? Ou modelar ele depois, mas a gente está fazendo no braço, então vai ficar. Então eu tenho que em 78 metros eu tenho mais ou menos uma área de 10 e pouco. Vou colocar outro aterro aqui, tá? Aterro talude transversal, talude. E a cubicagem vem para cá. Então eu teria o seguinte, eu teria 78 metros, 35, paga isso. E aqui eu teria uma média de 10,34. Teria um volume de 800 e pouco. Só que detalhe, esse volume aqui eu tenho taipas. Eu tenho uma taipa aqui, que é a mesma, e eu tenho outra taipa aqui, que é a mesma. Então tem que ser vezes 2 nessa condição que são iguais, tá? Se fosse situações diferentes, que é o caso aqui, eu teria que fazer 2 perfis para saber os aterros dos taludes lá. Então, eu vou colocar aqui vezes 2. Vezes 2. Então, eu tenho aterro no talude, nos taludes laterais. Vou colocar taludes laterais. Aterro taludes laterais. Então, eu tenho um corte em vermelho e em aterro em azul. Para ficar fácil de entender. Com um total de cubicagem aí de 17.000. Então, tenho 15 metros cúbicos de corte. Vamos somar os aterros aqui. Este mais este. 2.700 de aterro e
e 17 mil de total. Pergunta técnica: se eu deixar esse projeto do jeito que está, eu posso cubicar. Entretanto, eu vou ter uma diferença, diferença entre corte a barra aterro, de, vamos colocar aqui, 17 menos 2. Vou ter uma diferença de sobra de terra, porque eu estou cortando 17 mil cúbicos de terra, de 12 mil cúbicos de terra. Tá fora isso aqui. Por quê? Porque eu vou ter que catar essa terra e enfiar em algum lugar. Aonde que eu vou pôr isso aí é o detalhe. Eu teria que levar numa lavoura, carregar no caminhão, em vários caminhões e levar isso, cortar com uma escavadeira e tudo isso aí, colocar num caminhão e levar isso para longe. Então isso tem um custo oneroso. Então o que que é mais fácil fazer? Ajustar o meu projeto às minhas necessidades. Vou tirar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar o meu aterro e vou catar o meu projeto inteiro e vou subir a cota. Eu vou fazer o seguinte, eu vou catar toda a minha área de projeto e vou subir aleatoriamente aqui até o início aqui do meu talude. Beleza? Então, eu vou subir isso aqui até eu ficar no chão aqui. Subir minha área toda. Então, você veja, agora eu tenho uma área maior de aterro e diminuiu significativamente minha área de corte. Então, nós vamos reavaliar a nova proposta da área de corte. Então, aqui é evidente que o meu talude, a minha projeção do talude, ela ia até no chão, né? Então, agora a gente vai fazer a reavaliação do volume de corte aterro. Você veja que agora o meu perfil transversal aqui do meu aterro, ele muda, mas eu quero avaliar primeiro a questão do corte do aterro. Então, em azul, aterro, perdão, em azul, área de aterro, em vermelho, área de corte. Então, eu tenho 100 metros cúbicos, 100,82 de corte. Vamos voltar lá. Agora eu tenho 100,82 de corte para a mesma área, a largura ficou a mesma do terreno. E eu tenho, e eu tenho 26,36 de aterro. 26,36 de aterro. Essa área da seção transversal talude, ela mudou, porque agora, se você catar o perfil lá transversal do meu, vou desenhar bem, bem toscão aqui, só para ter uma ideia. Então aqui agora o meu aterro ficou praticamente aqui nessa base, meu aterro ficou dessa forma. Se eu catar, ó, a área inicial que eu tinha, agora é 26,9. Antes era 15, então aqui é 26,9. E, consequentemente, as demais, tá? No perfil transversal aqui, elas vão ser menos. Quanto menos, você tem que avaliar em função da altura. Por exemplo, se fosse aqui, se o perfil fosse exatamente aqui, onde está, quanto que é de altura aqui? Vai ficar 2,10 m. Então, eu teria assim, ó. Opa, 2,10 m. Então, meu perfil tá com essa altura. Tá com essa altura aqui. Então, aqui, ó, tá 17,7. Então, aqui eu colocaria 17,7.
Professor, quantos perfis eu tenho que fazer? Depende do terreno. Quanto mais acidentado, melhor. Eu costumava fazer, porque agora eu faço com modelagem, de 4 a 5 médias. Então, se pegasse aqui, ó, um perfil nesse ponto aqui, a altitude desse meu perfil de terreno aqui seria 1,60. Então, eu faria 1,60 aqui, ele ficaria menorzinho, menor que esse aqui menor ainda, até chegar no zero. Beleza? E se você catar a área agora do aterro, ela também mudou. Vou colocar a área em aterro do meu perfil. Vou colocar em amarelo. A área do meu aterro, ela mudou. Então, a área vai ficar essa aqui. Então, pegou tudo. Bugou. Então, a área em amarelo. Vai, amigão. Aí, pegou. Então, a área do meu perfil transversal que eu vou ter que aterrar, antes era, não me lembro quanto, vamos ver agora. Antes era 76, agora ficou 172,95. 172,95. Beleza? Então veja o seguinte agora. Eu tenho 7 mil nessa proposta. Eu tenho 7 mil de aterro. Para aterro das taipas, dos taludes, 3.570 vezes, e mais 1.800 de aterro, que seria no talude central. Com total, então, de aterros de 5.421. Então, a diferença entre os dois agora deu 1.000 e pouco. Daria para ajustar isso com um total de terraplanagem de 12.450, 12.500. Lembra que eu falei? É interessante que você fique com um pouco mais de corte, porque você tem a questão da compactação. Lembrando que daí é o seguinte, da terra que eu estou escavando, eu tenho empolamento. Então, aqui eu tenho, vezes, segundo a aula, 1,20, 1,25. Opa, esqueci de colocar o vezes. Vezes 1,25. Então, na verdade, de aterro, um empolamento, eu tenho eu tenho 8.000. E essa compactação aqui, na verdade, no aterro eu vou ter que gastar compactando. Então, na verdade, eu tenho esse aterro vezes 1,30 em geral, que é a compactação. Então, com a compactação em azul, no volume de aterro, e com o empolamento no volume de corte, eu tenho uma diferença de, agora, não mais 8.000 e pouco, menos 7.000. 1.700, na verdade, de metros cúbicos. Tá quase a ideia inicial. Então, eu tenho que pensar que o volume de terra movimentada, então, na prática, não é esses 12.000, seria 8.000 mais 7.000. Então, seria 15.700 e pouco. Se você catar aquela outra proposta lá, se eu der o Ctrl Z em tudo que foi feito aqui, a primeira avaliação, por mais que tinha mais corte e menos aterro, a movimentação de terra era maior, além do gasto que você teria que levar terra para longe. Positivo? Uma vez que a gente tem esse cubicagem de terra aqui, a gente volta para a aula lá e vai fazer aquela relação de cálculo de volume, que é o que a gente fez aqui, ó, na verdade. Essa avaliação de sobe e desce de vírus é o que a gente está fazendo para cubicar essa terra aqui, que daí a gente fez por um outro método, mas pode fazer pelo AutoCAD, pelo cálculo diário, para fazer essa relação de vermelho e corte aterro aqui que a gente tinha nas aulas anteriores, que daí chegou na cubicagem, que é o que a gente acabou de fazer para aquele exercício ali. E daí você é evidente que tu tem que somar todas as áreas. Depois que você tem a cubicagem de terra, você vai partir para os serviços mecanizados e avaliar com que equipamento que você tem, que foi o que aquela cálculo de horas máquinas a serem trabalhadas, que a gente fez o exercício lá anterior. Positivo? Esse é o formato, tá? É o formato, vamos dizer, raiz.
que você pega no braço e faz teu sobe e desce e vai para cima e para baixo e avalia essas seções transversais. Se eu fizesse mais viveiros aqui, eu teria que fazer uma seção transversal por viveiro e cortando as seções conforme a área fosse ficando mais acidentada para me atender. Se eu pegasse esse viveiro e colocasse aqui, possivelmente eu teria que fazer um corte transversal nesse canto aqui, depois outro corte transversal nesse canto aqui. Se eu catasse esse viveiro e colocasse ele de comprido, eu teria que fazer o perfil do terreno mais a seção transversal dele ao longo de comprido. Então, esses cálculos, é por isso que eu falo, o bom engenheiro, ele faz, dá trabalho, mas com o tempo vocês pegam a prática, bom engenheiro, você vai, com o tempo você pega a prática nisso aqui e você modela várias propostas de projeto para cubicar essa terra para ver o que fica melhor. Porque às vezes, você pegando esse viveiro aqui e estreitando ele, a cubicagem aqui no todo, o balanço de terra e volume de corte a terra a ser trabalhado, fica melhor, fica mais, gasta menos para fazer quase a mesma coisa. Ou às vezes aumentar, se eu pegasse esse viveiro e esticasse até aqui a pontinha, ou esticasse ele até encostar no mato, lembrando que você não pode invadir mato, a área de mato ciliar, talvez o custo seria, por exemplo, aumentasse pouca coisa em cubicagem de terra aqui, mas você aumentasse a lâmina de água de cultivo. Então, lembrando, o bom engenheiro ele faz vários testes para ver o que fica melhor. Esse é o método raiz. No método dos equipamentos de estações totais, geralmente eles já vêm acoplado um software que você faz a modelagem no projeto do AutoCAD, eu desenhei o tanque, eu lanço os cantos de cota, por exemplo. Lembrando aqui então, vamos dizer, fazendo um detalhe que eu estava esquecendo, passando batido. Então vamos dizer que teu projeto ficou nesse formato aqui, nesse formato. Então aqui seria o início dele e neste ponto seria. Então eu teria que subir esse meu projeto, que às vezes pode ocorrer, eu vou colocar até o tanque, ó. Aqui eu teria que subir 2,80, que era a altura do viveiro, mas poderia ser que o meu viveiro, vou apagar aqui, poderia ser que o meu viveiro, para compensar as terras, eu colocasse ele dessa forma aqui, colocasse ele mais alto que o terreno. Aí eu teria que fazer isso aqui. Poderia ocorrer isso. Então aqui tudo eu teria que aterrar o fundo do viveiro e aterrar isso aqui e pensando no corte. Claro que se eu fizesse isso, nessa situação aqui eu teria pouquinho corte para um montão de aterro, da onde eu ia tirar a terra nessa situação aqui. Mas aqui neste caso daí a altura de aterro, um ponto seria 4 metros nessa situação. Na situação que a gente avaliou, então, neste ponto aqui, vamos pensar aqui que é o canto, eu teria um aterro de 2,80. Se minha cota aqui tá 5 metros, mas não vai dar bem 5, vai dar uns quebradinhos, eu teria que interpolar daí. Mas neste ponto aqui, eu teria que aterrar 2,80, que é a altura do talude. Então, a cota aqui de aterro seria, se aqui é 5,80, se aqui é cota 5, ó, 4, 5, 6. Então, neste ponto é que está passando, quase esse ponto está passando a minha type. Eu teria um aterro, o meu talude está aqui, eu teria um aterro de 2,80. Então, a cota do meu talude aqui, essa cota aqui, ó, seria, claro que ela teria que interpolar aqui, fazer certinho, seria, se está passando na 5, seria 7,80. Essa seria a minha cota da barragem. Beleza? E aqui eu teria que, se eu fosse estaquear ela lá no campo, neste ponto aqui, eu teria que cortar 1,80 m do meu talude. Então, se pensasse aqui onde eu tô, não vai dar bem certo, eu tô num 7,8 aqui, vamos pensar, aqui tá 8, aqui tá a 7. Se eu fizesse a interpolação dessa distância aqui para achar esse ponto do talude, daria um 7,8. 7,8 eu ia tirar aqui, vamos pensar que estaria na cota 7,8, então eu teria que tirar
1,80 da minha cota, 7,8 eu ia ficar na cota 5 de profundidade. Positivo? Já ficaria com o desnível aqui do meu terreno. Beleza? Se fosse pelo modelo da estação total, eu ia ter que criar um modelo digital do meu terreno, desse perfil das minhas curvas de nível. Esse modelo digital, deixa eu catar aqui, eu acho que eu vou ter ele aqui. Então, esse é um software da minha estação que eu vou fechar aqui e vou lá de novo criar seções de volume. Então, eu teria que montar o modelo digital disso aqui, que cada estação tem um método de trabalhar. Eu vou caçar lá a minha base que eu estava trabalhando. Opa, o que eu fiz aqui? Espera aí, deixa eu habilitar antes. Se fosse por seção de volume, eu teria um modelo digital de terreno, que eu vou catar aqui. Então, esse é o meu perfil, meu modelo digital de terreno. Esse é um modelo qualquer, tá? De uma outra área, não é essa que a gente está trabalhando. Que eu teria a parte vermelha mais alta, a parte vermelha mais baixa e a parte azul mais baixa. A parte vermelha, perdão, mais alta e a parte azul e roxa mais baixa. E daí eu faria o quê? Eu colocaria a minha base, o meu projeto, a simulação do meu projeto, dentro dela e ia mandar calcular o volume. Então, se vocês catarem aqui, o projeto está alocado assim, eu tenho uma área em verde e eu loquei o projeto. Aqui ele fez o corte porque tinha que ajustar o modelo nessa situação. Eu peguei apenas para exemplificar a proposta. Então, se você catar aqui, eu tenho viveiros desenhados aqui, eu vou desenhar o modelo aqui para vocês verem. Então, se você catar aqui, está aqui a taipa com o chanfro, está aqui o desenho do meu viveiro. Ó, as taipas aqui, ó, a inclinação, deixa eu rotacionar aqui. Opa, aí. Ó, eu tenho o modelo e as cores estão dizendo a perfil de altitude desse modelo. Vou catar aqui no verdinho. Eu tenho modelo aqui, sobe a minha taipa e desce o chanfro. Esse aqui é um modelo em escadinha. Eu peguei porque é bacana de ver. Se fosse naquele outro projeto ali que a gente estava fazendo, a gente teria a situação similar, que ele ia modelar, e aqui você ia poder colocar, por exemplo, fator de empolamento, fator de densidade, que aqui está 1,08, mas se eu colocar aqui 1,30, que foi o modelo, o exemplo que a gente usou, ela já muda. Eu tenho volume, então, de corte, e tenho aterro sem empolamento e aterro com empolamento. Então, o volume total e a diferença entre corte e aterro. Neste caso, está dando, nesse projeto aqui, eu teria que ajustar, porque essa primeira proposta aqui está dando uma sobra de corte de 32,9%. Então, é demais. Eu teria que elevar essa cota desse projeto, fazer o que a gente fez lá no AutoCAD, na modelagem, criar uma outra modelagem para uma cota superior, ou ir fazendo uns testes aqui que ele deixa até eu subir, por exemplo, vou subir 50 centímetros de todas as cotas aqui, e ele vai fazer. Se eu subir 50 centímetros todas as cotas, a minha diferença seria de 3%, considerando já o empolamento e a densidade. Então, ele já te dá essa cubicagem aos modelos das estações totais. Não são todos diferentes, mas funciona mais ou menos dessa forma, aqui, tá bom? Beleza? Seria isso a aula de hoje. Vocês viram o modelo, vamos pensar assim, o raiz e o modelo que já, se você tivesse. Qual que é a diferença? Com um nível hoje, você chega a comprar um nível ou mesmo um teodolito eletrônico, hoje, depende da marca, evidente, mas você consegue comprar por uns 3,5 a 5 mil reais de teodolito eletrônico, que vai ter que ter um pouco mais de trabalho para calcular, mas faz. Já uma estação total, uma boa, vamos pensar assim, ela abre a conversa com uns 40, 50 mil reais. Então, assim, depende do volume. Eu mesmo fiz muito projeto só com teodolito, então depende do que tu precisa. E o volume, às vezes, compensa para começar com um equipamento um pouco mais simples e você trabalhar a questão no braço aí. E
e você tem um custo menor e à medida que você vai ganhando volume de produção, você passa para software, os equipamentos mais sofisticados que são também mais caros, e eles precisam se pagar, pensando num trabalho. Positivo, senhores? Então por hoje é só, lembrando que vou lançar a prova quinta-feira, vocês têm de quinta para sexta para fazer a prova. Positivo? Até mais, então, meu povo.